ao Nosso Meucast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Acho que você percebeu que o cenário mudou. Estamos em Brasília, lançamos ontem a nossa segunda edição impressa especial Brasília. E estamos fazendo uma série de episódios aqui no Distrito Federal, conversando com pessoas que estiveram no nosso impresso. Então eu queria convidar você para participar desse episódio, porque eu já estou ao lado do Anselmo Pinheiro. Anselmo é sócio da Mini Portela. Estamos na Mini Portela. Não só Anselmo está recebendo a gente aqui, como também vai participar desse episódio. Estamos muito bem servidos, posicionados para conversar um pouquinho, Anselmo, sobre a sua trajetória. Primeiro, queria agradecer por nos receber aqui, pela sua participação no episódio. E eu queria começar perguntando para você como é que um administrador foi parar na publicidade, inclusive sendo eleito publicitário do ano aí pelo prêmio Colunista de Brasília. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o início dessa sua trajetória. Opa, bom dia, obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho de vocês, que é excelente e traz uma valorização muito legal para o mercado, que é o que a gente está precisando sempre. Tá? Bom, em relação a como começou tudo isso, eu não sou publicitário de formação. Eu comecei na Propeg, que para mim é uma das melhores escolas da publicidade do Brasil. Acho que todo profissional que passa pela Propeg sempre tem uma condição de destaque aí na frente no mercado. E eu acho que eu aproveitei um pouco disso, né, com todo respeito aos outros profissionais e às outras agências, que também são muito boas. Eu comecei na Propeg em 97 como auxiliar administrativo. Aí daí a gente foi galgando aí, foi conseguindo algumas conquistas e cheguei na diretoria-geral da Propeg Brasília em, acho que mais ou menos 2016, 17, por aí. Aí daí fiquei como diretor-geral, Brasília e a unidade do Rio, e depois a gente veio parar na Mini Portela por um convite dos meus sócios Túlio e Onílio, em 2022 mais ou menos. 2022, acho que setembro de 22. Muito bom. São mais de 25 anos aí atendendo contas públicas. Anos. Muita trajetória. Inclusive, eu vou trazer aqui alguns trechos da sua participação no Impresso. No Impresso, você falou que criatividade e legalidade andam juntas. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa nuances, o que é que existe nesse contexto de atender contas públicas e como é que a Mini consegue, apesar de toda a burocracia, continuar entregando aí campanhas inovadoras e criativas. É isso, então. Nós fazemos parte de um mercado que ele é muito focado a contas públicas, que é o mercado de Brasília, que é o segundo maior mercado publicitário do Brasil, por conta das verbas. Então, assim, por essa característica de mercado, a gente acaba desenvolvendo algumas habilidades e tendo algumas atenções necessárias a isso. Os editais, as contratações são feitas por licitação, né? E são editais que prevêem algumas regras. E aí todas as agências que participam, elas precisam ter ali uma espécie de um entendimento meio diferente de uma disputa, por exemplo, na área privada, né? Então, a área privada, ela não age por licitação, ela age por convite. Então, ela convida você lá para um determinado produto ou serviço de uma empresa, te passa um briefing, e você precisa entender bem aquilo e tentar construir a melhor proposta. Então, isso também serve para o público. Só que o público ele tem o seu briefing previsto dentro de um edital, né? E ali o edital tem várias regras. E aí a gente precisa entender as regras, embora ele seja regido por leis, né? A Lei Geral de Publicidade, que é uma conquista do mercado, que é a 12232. Agora acho que tem a 14666, acho que se não me engano é essa, 14133, que é a nova lei, que foi anterior a isso era 8666. Então, assim, é lei. Então você tem que tratar a lei, tem que tratar regras e tem que fazer esse mix de informação também do brief, que aí vem o talento. E aí, obviamente, que vença o melhor, dentro de todas as características e exigências dos editais. Então, assim, é uma ciência meio que não é muito exata ali, né? Você precisa entender algumas regras, obviamente, e precisa, dentro daquelas regras e exigências, tentar construir a melhor proposta técnica. Muito bom. Além disso, você precisa ter a tal capacidade de atendimento que todas as nossas agências aqui, graças a Deus, têm também, né?
que são robustas, que são bem preparadas e que têm experiência dentro do atendimento de conta pública e de conta privada. E esse atendimento de conta pública é muito focado não só na publicidade criativa, envolvente, mas tem muita informação e educação, né? Isso, vocês chegam a exatamente. muitas pessoas. Queria que você contasse um pouco disso, né? Como vocês veem esse olhar de entender que a Mene produz campanhas que talvez seja falando sobre a sobrevivência, sobre a educação, sobre pautas tão relevantes e tão necessárias. Como é que vocês veem essa responsabilidade e carregam isso de forma criativa? Porque tem que continuar sendo criativo, exatamente. né? Tem que ser criativo e dentro de uma legalidade prevista por lei, por edital, por regra, por instrução normativa e tudo isso. Hoje a gente nós temos um cliente que é um dos clientes muito importante aqui no nosso mercado, que é o MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, que trata temas como Bolsa Família, Brasil Sem Fome, Cadastro Único. Então, assim, é uma responsabilidade muito legal e uma responsabilidade até certo ponto desafiadora e prazerosa, né? Você tem que tratar de um tema que é uma coisa de ação social, né? Que são bandeiras de alguns governos e bandeiras da própria estrutura Brasil, né? Então, assim, a gente sempre tem que estar agindo dentro do que é legal, dentro do que pode ser feito, obviamente, e dentro do que é a expectativa do cliente. Então, existe sim um alinhamento ali de técnica, de criatividade, obviamente, de planejamento e de regras. Então, é sempre assim. A gente sempre tem que estar preocupado e focado com o que pode ser feito, com o que a gente consegue entregar e com o resultado que precisa alcançar, né? Muito bom, estamos aqui na Mene Portela, né, na sede de vocês aqui em Brasília, mas a Mene está presente em 6 estados diferentes. Começou em Manaus, né, e a gente estava conversando um pouquinho, você falando um pouquinho dessa parte da expansão, né, de quanto isso é desafiador. Queria que você contasse um pouco dessa expansão, como vocês vêm focando nisso, como vocês fazem para compreender esses diferentes mercados. E você até disse no nosso impresso, né, que liderar é valorizar as pessoas. Então, apesar desse crescimento, né, como vocês continuam valorizando as pessoas, os publicitários que estão aqui presentes? Ah, sim. Uma das minhas, acho que uma das minhas funções dentro da sociedade aí, na Mene Portela, foi o desafio exatamente de descaracterizar, não sei se descaracterizar é a palavra, mas assim, mais no sentido de tentar mostrar que a audácia, a vontade, o investimento e os objetivos dos meus sócios, Túlio e Unílio, seria posicionar a agência não só como uma agência regional, como uma agência só do Nordeste, só da região Norte ali, mais situada ali no Amazonas, mas trazer com a capacidade de planejamento, de investimento, e de governança empresarial a agência para outros mercados. E uma das principais funções minha foi essa, visitar outros mercados, entender esses mercados, trazer para dentro as oportunidades que estavam abertas naquele momento e tentar e construir as propostas de acordo com o que a gente precisava para poder tentar chegar nos nossos objetivos fora daqui. Então, a gente fez uma caminhada boa e grande aí nos últimos 2 anos e meio, com muito trabalho, com muito investimento, principalmente em capital humano. A agência realmente ela cresceu bastante do ponto de vista de funcionários. A gente trouxe bons nomes para dentro. E fizemos todo o aporte necessário para isso. O aporte, quando eu falo, é estrutura, equipamento, condições para que esses profissionais pudessem desempenhar o bom trabalho que eles vêm fazendo até aqui. Então, a gente tem muita preocupação com isso, porque assim, nós somos prestadores de serviço, né? Então, assim, o nosso capital, a nossa força, ela está na prestação de serviço dos nossos colaboradores. E a gente tenta valorizar isso ao máximo. Claro, a Mene Portela hoje é uma agência que tem 20 anos, né? É uma agência relativamente nova ainda. Então a gente vem aprendendo muito. Então, mas essa questão de cuidar cuidar e valorizar a nossa mão de obra,
a gente tem se preocupado bastante. Então a gente tenta fazer algumas coisas que é unir muito a nossa equipe, que é tentar fazer alguns encontros fora da agência para que não pareça só trabalho, trabalho, trabalho. E claro, a remuneração é dentro do que o mercado pratica, que é importante que a gente sempre tenha esse cuidado, né, de cuidar bem dos nossos colaboradores, assim como as outras agências também fazem aqui em Brasília. E dentro do que a gente pode estar valorizando, a gente tem tentado praticar cada vez mais. Muito bom. O nosso tema do impresso é educar para o agora. A gente falou muito sobre a saúde mental, né? Inclusive, no nosso editorial, a gente trouxe um dado que, segundo o Instituto de Pesquisa Data Senado, 45% dos trabalhadores acreditam que o trabalho impacta negativamente sua saúde mental, né? Você veio falando um pouquinho sobre esses cuidados, como isso é importante. E eu queria saber o mercado criativo como um todo, né, de Brasília. Como vocês têm entendido a importância de manter o equilíbrio, né? O que é que vocês... Eu acredito que atender conta pública exige muito da equipe, da agência como um todo, né? Mas como é que vocês vêm priorizando a saúde mental dos colaboradores da MEI? Olha, a gente vem tentando, por exemplo, pegamos um gancho aí na pandemia, né? Que foi uma situação ruim, mas que trouxe um certo aprendizado. Como, por exemplo, às vezes em algumas situações, home office. Os nossos funcionários, eles são bem livres dentro dos seus horários, né? Às vezes é preciso estar todo mundo junto ali para todo mundo estar entendendo, estar na mesma página, da mesma demanda, olhando olho no olho. Mas às vezes não. Então a gente dá algumas flexibilidades de horário, às vezes de ausência, às vezes o funcionário, preciso cuidar de alguma coisa particular, ou tem uma viagem, preciso descansar um pouco a cabeça, não sei o que e tal. A gente tem tentado sempre ser flexível com isso, entendeu? E, obviamente, tem outras coisas que podem ser feitas e que a gente está estudando para fazer da melhor maneira possível, sempre focado nesse conforto e tentar gerar o mínimo de desconforto na cabecinha do nosso pessoal. Muito bom. Você falando aí, né, no começo, quando você contou o ano que você entrou na Propeg, o quanto o mercado deve ter mudado desde quando você entrou no mercado publicitário, né? E a gente vê mudando cada vez mais, numa velocidade cada vez maior, né? Eu queria que você contasse um pouco disso, né? De como você enxergou a mudança no mercado e se adaptou, né? O que é que tinha ali no Anselmo, quando você entrou na Propeg, que você segue tendo, que eu acho que é muito sangue no olho, a vontade de fazer acontecer, mas como você teve que se adaptar ao mercado publicitário que mudou cada vez mais a cada ano? Como todos os mercados, sempre vai sofrendo uma mudança ou outra, né? O nosso mercado mudou muito, realmente, de 97 para cá mudou muito. Mas eu acho que é uma das habilidades das empresas de publicidade é exatamente essa mutação aí, sabe? Então você tem, por exemplo, o que mais mudou? Ferramentas. Players de mídia, entendeu? Mudou muito. Redes sociais. Então você tem que sempre estar fazendo essas adequações. Eu lembro que a Lei 12.232, quando ela estava em redação, estava nessa coisa de qual seria o melhor formato e tal, haviam várias discussões sobre o que viria, né? Para que essa lei não ficasse engessada, por exemplo, né? Então, como é que a gente trata o que vem? Né? Isso foi em 2010, a lei foi em 2010. Como é que você trata o que vem? De 2010 para cá, aconteceu muita coisa, mudou muita coisa e vieram várias ferramentas aí que a gente nem sonhava. Como, por exemplo, o Facebook, que já é velho, que é antigo, era uma coisa que passou a ser nova de lá para cá e que se comunica bem. Aí veio Instagram, a Snapchat, o WhatsApp, não sei o quê. Então, assim, essa era a preocupação. Aí eu lembro que algum abençoado lá, ele colocou um item na lei que diz formas inovadoras de comunicação. Então, esse cara, eu acho que eu não sei quem foi, mas foi muito assertivo, porque como é que você ia saber de 2010 para cá o que viria? Entendeu? Imagine uma lei que fala de comunicação e que não abre a possibilidade para as novas coisas que vêm por aí para se comunicar, né? Então, você vê como a coisa mudou, e essa frase, para mim, ela é uma das mais importantes dentro da lei e dentro do mercado de comunicação pública, porque
essa frase, ela abre exatamente a porta para o que viria de novo, que a gente nem imaginava. Você não imaginava que teria tantas coisas novas assim. Então é sempre assim, a cada dia surge uma coisa nova. E a gente tem que estar antenado, aberto e preparado do ponto de vista legal para poder abrigar essa coisa nova dentro da comunicação, dentro da publicidade, né? Então é isso, é uma mudança atrás da outra e você vai se reinventando e construindo as coisas dentro daquilo que é legal, dentro daquilo que se pode ser feito, tratando de comunicação pública, né? Muito bom, você falando aí, é engraçado o quanto você cita, né? O quanto você sabe de lei, né? Acho que vem muito do que você trouxe do impresso também, Eu não né? sei muito, não. Que comunicação e legalidade andam juntas, né? Achei muito curioso isso. Eu acho que é muito característico do mercado de Brasília, né? E agora eu quero falar de futuro. O que é que você espera aí para o futuro da Mini Portela? O quanto vocês pretendem crescer? E o futuro do Anselmo também, no meu de tudo isso. Acho que o meu futuro é aqui na Mini Portela mesmo, isso já está definido. Acho que eu não tenho mais nem tempo e nem mais idade para estar mudando tanta coisa assim, não. Eu vim para uma proposta interessante, uma proposta desafiadora, legal, e tive todo o suporte necessário para que a gente alcançasse alguns objetivos, né, que foram traçados. Assim, falar de futuro dentro disso que a gente pratica, acho que se resume a trabalho mesmo, muito trabalho, sempre. A gente está no gás, eu estou bem animado ainda, estou bem disposto e estamos numa, digamos assim, em várias concorrências possíveis, dentro de um jogo que para nós é fundamental, que é um jogo com muita honestidade. Então, assim, acho que uma das máximas nossas aqui é o seguinte: para ganhar tem que perder. Então, perder faz parte da vitória também, porque perder traz o aprendizado e te levanta para uma situação próxima, que, vamos tentar agora a próxima, vamos tentar ganhar a próxima, vamos aprender com os erros que a gente teve e vamos lá. Não que a gente queira perder, obviamente, a gente sempre quer ganhar, mas dentro do que é possível e com muito respeito. Acho que é o que a gente precisa ter, sabe? E não se perde. Eu acho assim, você não ganhou, né? Não é porque você não ganhou que você tem que se considerar derrotado. Acho que não se perde. A gente precisa entender que essas disputas, elas são disputas dentro de uma legalidade, dentro de uma regra, e tudo isso precisa ser muito respeitado. E dentro de uma ética. Eu acho que o nosso mercado, ele precisa muito de ética, ele precisa muito de respeito, sabe? Porque envolve muita coisa, envolve criação, envolve ideias, envolve planejamento, envolve prestação de serviço. Então, acho que a gente precisa valorizar muito isso, porque tem pessoas muito enganjadas dentro de toda essa estrutura, entendeu? Então, eu acho que o fundamental é respeito sempre e entender que a gente precisa saber quando deu e quando não deu. É simples, eu acho que é por aí mesmo. Acho que muito dentro da linha do respeito. Acho que a gente ainda tem algumas coisas pela frente, estamos ainda muito bem estruturados, graças a Deus, e cada vez mais vamos nos estruturar para tentar as conquistas futuras. É isso. Muito bom. Para encerrar o nosso eu tenho o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries, mas dessa vez a gente vai trazer para o nosso convidado um momento para ele relaxar. Nós estamos aqui com o nosso NM Goods. Eu não sei se você conhece, entrou na febre do Bob Goods, mas nós criamos o nosso NM Goods, a gente distribuiu no nosso jantar de profissional de marketing que aconteceu agora no dia 27 de maio. E aqui a gente quer entregar para você, Anselmo, e para pessoas da agência, para vocês poderem ter esse momento de relaxamento e lembrar também do nosso e-mail. Estou muito feliz de estar aqui, da gente estar cumprindo o nosso propósito. Nosso propósito é esse, é trazer gente de dentro da agência para falar. E muito obrigada por você ter nos recebido e ter participado do nosso impresso e do nosso podcast. Eu que agradeço, mas eu posso indicar uma leitura, leiam o nosso e-mail. Muito importante. Bom. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Eu fiquei muito feliz aí com todo esse, digamos assim, essa empreitada de vocês dentro do nosso mercado, que é muito importante. A gente precisa muito disso. E eu até peço que as grandes agências e as pequenas e as médias e todas as agências do nosso mercado participem disso, que é importante. O trabalho de vocês muito legal. Eu não pude estar presente em algumas situações, mas a gente vai se organizar para estar presente
nas próximas e valorizando. Parabéns aí, muito obrigado. Muito obrigada, Anselmo. Você que está nos assistindo, continue acompanhando o Nosso Meio. Nosso Instagram, @o Nosso Meio, nosso portal, nossomeio.com.br. E toda sexta-feira, o meu, o seu, o Nosso Meio Cast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.